mais um 8 de março, ou seja, há 112 anos atrás foi instituído o Dia Internacional da Mulher. E certamente essa conquista ela não foi como se mostra hoje, né? O Dia da Mulher hoje ele é mostrado cheio de glamour, com imagens bonitas, né? Mulheres modelos, nada contra mulheres modelos, tá? Mas eu quero só falar um pouquinho sobre a conquista do Dia Internacional da Mulher, né? O 8 de março. Como é que foi realmente? Hoje nós temos uma sociedade mais aberta, uma sociedade mais tranquila, em que a mulher ela tem, né, o seu espaço, vamos dizer assim, garantido. Nem em todas as áreas, mas ela tem, e é menos agressivo que no passado, né? No passado a mulher ela realmente teve que ir à luta, né? Para conquistar esse 8 de março. Foi uma luta que não foi fácil. Todos nós, de uma certa forma ou de outra, convivemos com mulheres que fizeram a diferença na nossa vida, né? Eu vou estar contando um pouquinho sobre as mulheres que fizeram diferença na minha vida, e certamente, né, essa mesma comparação, né, vocês vão poder fazer, né, porque todos nós tivemos mães, tivemos avós, mas cada um dentro da sua realidade. E eu vou contar um pouquinho da realidade, né, das mulheres da minha família, para nós chegarmos aí e entendermos melhor esse 8 de março, tá bom? Uma das lembranças que eu tenho é quando éramos bem pequenos, né, e morávamos no sítio, e minha mãe trabalhava na roça. E naquela época não tinha muita alternativa. Não tinha com quem deixar, não tinha creche, né, não tinha ônibus como hoje, né? Hoje acho que é tudo muito mais... não vou dizer mais fácil, ou talvez menos complicado, menos ruim, mas na época em que éramos pequenos, nós levantávamos 4 horas da manhã, ou seja, sempre antes do sol nascer, né, para ir para um determinado local chamado, né, que era a ponto, onde passava um trator puxando aí uma carreta, e lá tinha outras mulheres também, né, com crianças também, e todos íamos para a roça, né? E eu lembro das colheitas, né? Então nós tínhamos as colheitas de cafezal, colheita de maçã, colheita de vagem, colheita de amendoim, colheita de pera, entre tantas outras, né? Mas o que predominava na região onde nós morávamos era o café, né? E aí tinha até um fato curioso: nós chegávamos já na lavoura, cedo, antes até do sol nascer, e aí a hora que o sol começava a nascer, aí tinha que tirar aquelas folhas que a gente chamava de palha, que estava tudo embaixo do pé de café, e tinha que forrar isso com um pano, na época se chamava manga, não sei o porquê também aquilo lá, mas quando se tirava as palhas era comum, né, tá lá, e aquilo se tirava com a mão, se arrastava, e de vez em quando sempre tinha lá uma cascavel tal rolando no meio junto também, né? Essa era a vida das mulheres, né? Detalhe, a maioria que trabalhava na roça eram mulheres, todas elas tinham filhos e todas elas levavam os filhos, né? Além de trabalhar das 6 da manhã, tá? Hora que o sol, né, clareava, e até pelo menos às 5 da tarde, né, para chegar em casa, né, com um pouco de claridade ainda, porque nós não tínhamos, era sítio, não tinha luz elétrica, era tudo lampião a querosene. E aí ia fazer janta, isso, aquilo, preparar as marmitas para o dia seguinte. E falando em marmitas, as marmitas se penduravam em algumas árvores, mas era comum, a hora de almoçar, por exemplo, a marmita está cheia de formiga, né? Então essas foram as mulheres do passado que faz jus ao 8 de março, né? Não que as de hoje não fazem, todas elas fazem, mas para ver, para refletir
como a vida das mulheres no passado não foram fáceis. Outra mulher que fez parte da minha vida foi a minha avó. A minha avó era lavadeira, né? Mas você vai falar, lavadeira? Pô, uma lavadeira é moleza, né, Paulo? É, né? Moleza hoje, que as mulheres de hoje têm máquina de lavar roupa, tem o tanque, tem água dentro de casa, isso, aquilo. Nós não tínhamos água dentro de casa, né? As lavadeiras antes lavavam roupa no rio, então minha avó ia lavar roupa no rio, né? E aí tinha todo lá um processo, usava anil para o branco ficar mais claro, tal, aquela coisa toda. Quer dizer, é coisa em que as mulheres do passado se desdobravam também. E depois outra, né? Além de lavar a roupa, tinha que passar. Mas o ferro não era elétrico, né? O ferro da minha avó era brasa, né? E eu lembro que lá, né, ficava um tempão lá, tinha que estar brasa. Por que brasa? Porque nós não tínhamos fogão a gás também, nós tínhamos fogão a lenha, né? E aí sim, quer dizer, então tudo era muito mais complicado. Você tinha que pegar a lenha, deixar ela secar, acender sempre o fogão a lenha para fazer a comida, fazer isso, fazer aquilo. E para passar a roupa também ainda usava brasa naquele ferro, né? Então, aliás, e vocês não têm noção do peso que era o danado do ferro. Então, mais uma vez, mais uma mulher que fez a diferença lavando e passando roupa para fora, né? E com todas as limitações da época. Outra história que me impressionou muito foi aos meus 14 anos, 14 para 15 anos, né? Foi quando, por morarmos no sítio, nós não tínhamos acesso à escola, nós não tínhamos, para ir à igreja, a gente tinha que andar aproximadamente aí quase uns 8 quilômetros, né? Então não ia-se à missa, né? O que eu me lembro, outra mulher que me causou muita impressão foi quando eu fui fazer a minha primeira Eucaristia. Eu já estava com 15 anos de idade, né? Já adulto. E aí eu fui conhecer um pouquinho sobre Maria Santíssima, ou seja, a mãe de Jesus. E como essa mulher me deixou impressionado. Eu acho que a todos nós deixa, né? Maria nos deixa impressionado. Por que eu falo? Porque eu fico imaginando alguém, né, há mais de 2000 anos atrás, onde o preconceito com a mulher era extremo, vamos dizer assim, exatamente ao extremo, onde se uma mulher ficasse grávida e não tivesse marido, era apedrejada até a morte, que era segundo a lei de Moisés, né? Então, se nós começarmos a parar para pensar em um 8 de março, que foi instituído há 112 anos, né, nós tivemos mulheres que fizeram parte da nossa vida e que contribuíram muito para que esse 8 de março de hoje seja o que é hoje. É uma data festiva, né? E o 8 de março no passado era no caso, né? No passado as mulheres tinham que lutar muito. Hoje não, hoje nós temos um 8 de março em que se comemora aí tem um certo glamour até em falar o Dia das Mulheres. Mas é bom a gente refletir o que foi, né, os 8 de março, né? Na época não existia 8 de março, entre aspas, mas o que seria os 8 de março no passado? Através de muita luta, né? Não foi simplesmente instituir uma data e hoje todo mundo tem uma internet para se comunicar, para desejar parabéns, para mandar isso, mandar aquilo, né? Não, antes era luta realmente, né? Até vencer, e não podia desistir. Outra mulher que fez a diferença na minha vida, né? E eu acho que faz a diferença na vida de cada um de vocês, ou de todos nós, faz a diferença na vida de um país, né? São as professoras, né? Eu me lembro da minha primeira professora, né? Eu me lembro do nome, só do primeiro nome dela, que era Vera, nós chamávamos de Dona Verinha. Isso quando nós tivemos acesso à escola,
né? Então tinha essa Dona Verinha, né? Uma mulher assim também que batalhava, que fazia, né, o que tinha que ser feito com poucos recursos, né? E cabe ressaltar aqui que a maioria hoje, quem leciona ou quem dá aula são mulheres. E certamente a vida dessas mulheres, né, no passado, né, eu tô falando aproximadamente aí década de 70, entendeu, né? Era um negócio, não tinha esse acesso, não tinha carro para ir e vir, né? O máximo talvez que tinha, bicicleta era luxo na época. Então as professoras também elas tinham que ir a pé para a escola, né? E rodar, fazer todas as provas, fazer a lição, isso, aquilo, e sempre estarem ensinando. Então são mulheres que fizeram e fazem a diferença, né? Na vida das pessoas, na vida de uma cidade, na vida de um país. Uma outra mulher que fez também, acho que bastante diferença, né? Eu convivi muito. Eu falo convivi muito porque hoje, né, por problemas particulares dos dois, nós somos divorciados. Mas foi a minha ex-mulher, tá? Mas eu quero falar dela como mãe, né? Como dona de casa, como pessoa que soube administrar tanto as finanças, soube cuidar dos filhos, soube se dedicar ao máximo, né? Fazer as coisas acontecerem. E para a época era uma dificuldade muito grande. Também não tínhamos carros, não tínhamos isso, aquilo. Quer dizer, saímos de uma vida delicada, complicada, né? Mas sempre ali, educação exemplar aos filhos, né? Então sempre cuidou, sempre deu o máximo de si. Então 8 de março são para todas as mulheres que são mãe e se viram nos 30. O 8 de março hoje não lembra, tá? É muito superficial, né? Ainda eu continuo reforçando, é um 8 de março muito glamuroso, sem lembrar as raízes. E uma outra mulher que fez a diferença na minha vida foi a minha sogra, né? Uma pessoa assim extremamente batalhadora, uma pessoa que não tinha tempo ruim, cozinhava maravilhosamente bem, né? E tinha um grande carinho, né, por todos ali. E uma das coisas que eu me lembro, sempre aos finais de semana, nós sempre nos reuníamos, né? Reunia a família toda na casa dela e ela fazia questão de fazer um bolo, fazer um isso, aquilo, né? Então essas são as mulheres das nossas vidas, né? Que faz jus ao 8 de março, que às vezes a gente esquece. No passado, né? A mulher, no passado mesmo, eu falo um passado um pouquinho mais distante das nossas realidades, né? A mulher era mais só para cozinhar, né, cuidar dos filhos, né? E aí tem aquela frase que não me agrada, mas muito fala, era para servir o marido, né? Tinha um papel, aí na minha concepção, tá? Tinha um papel mais de, entre aspas, de escrava do lar, né, do que mulher, né? Ou seja, aquela que estava sempre caminhando atrás e não caminhava lado a lado. Então, porque hoje, a sociedade de hoje, caminha-se assim, né? A mulher caminha lado a lado com o homem e ela tem a opção, né? Viu que tá assim, sendo muito maltratada ou muito deixada para trás, né? Ela tem a opção de falar, não quero isso para minha vida, e hoje uma sociedade apoia, mas no passado não, tá? Aliás, no passado, não muito distante também, a mulher ela não tinha muita opção, tá? Porque os pais é que escolhiam o marido, achava que fulano era um bom partido e aí já escolhia ela para se casar com ciclano, beltrano, isso, aquilo. E hoje isso não acontece mais. Então, mais uma vez, para que, né, as mulheres de hoje reflitam sobre toda essa liberdade, né? Ou reflitam, né? Não a liberdade que se tem hoje, mas reflitam o que os seus antepassados sofreram
para conquistar esse 8 de março que você hoje, né, fala, não, hoje é o dia da mulher, né? Mas quando você falar hoje é o dia da mulher, tenta lembrar um pouquinho, né, um pouquinho dos teus antepassados, da sua avó, né, se é que, ou da sua bisa, se é que você vai lembrar o nome da sua bisa, né? Ou da sua trisavó. Da sua trisavó eu duvido muito que você vá lembrar, né? Ou que você foi pesquisar, né? Quem foi, quem foram, né? E que lutas tiveram para que você tivesse hoje onde está. Hoje, a mulher, ela está em todos os lugares. E aí tem até uma frase que, né, o pessoal fala o seguinte, né? O lugar da mulher é aonde ela quiser. Né? E de fato, né, hoje você vê a mulher nas Forças Armadas, tanto na Marinha, como no Exército, como na Aeronáutica, né? Existem mulheres pilotos de helicóptero, né, de combate, existem hoje mulheres pilotos de caça, avião de caça, né? Assim como tem mulheres também como pilota aviões da aviação civil, mulheres na Marinha, já comandam hoje, né? As mulheres hoje comandam frações, pelotões, isso, aquilo, ocupam cargos altíssimos. As mulheres estão na política. As mulheres, elas estão em todas as partes da sociedade, né? Hoje é até, no meu ponto de vista, é injustiça falar que a mulher não tem vez. A mulher hoje pode estar aonde ela quiser, né? Ela só não vai estar caso seja opção, mas se ela tiver um propósito e determinar, eu vou ingressar em tal área, não importa qual, né? Se vai ser uma CEO de uma grande empresa, né? Ou se vai ser uma doméstica, e nada de errado em ser doméstica, tá? Eu acho que é escolha de cada um, ou uma frentista de posto de gasolina, né? Um trabalho louvável também, né? Professores, todos os trabalhos onde a mulher se encontra, né, são dignos, né? A oportunidade somos nós que fazemos, tá? Então fica aqui a minha homenagem, né, de uma forma diferente, né, ao Dia das Mulheres, mas relembrando como foi um pouquinho o passado, ou seja, né, as mulheres que fizeram diferença na nossa vida. E vocês adequam para a realidade de vocês aí. Eu acho que vale a pena refletir as mulheres que fizeram diferença na sua vida. Um feliz Dia das Mulheres para todas, independente de classe, de cor, de religião, né, independente de qualquer coisa. Todas são vencedoras.